Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou começando um programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? O propósito do nosso programa, irmãos, é leitura da Bíblia Sagrada e pregação da Bíblia. Nós não pregamos placa de igreja e nem CNPJ. Não pedimos dinheiro, nem dízimo, nem oferta. Apenas cumprimos o ID do Senhor Jesus. Entendeu? Que o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Cumprimos o ID do Senhor Jesus. Cumpra você também esse ID, irmão. Se você não sabe pregar, compartilhe as pregações que eu mando aí. Amém? A leitura de hoje está em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida e pregada agora, em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 9, versículo 1 diz assim: E entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Então, quando Jesus estava chegando, o pessoal que já estava esperando ele, trouxe um paralítico deitado na cama. Uma pessoa que tinha deficiência física, que era paralítico, e estava deitado, ele não conseguia se levantar e nem andar. E Jesus, vendo ali aquele paralítico que eles trouxeram a ele e vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Naquela hora, irmãos, o Senhor Jesus olhou para ele e disse: perdoados estão os teus pecados. Olha que palavra maravilhosa, meu querido. Tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Irmão, às vezes uma pessoa faz algumas coisas horríveis e carrega o peso daquela coisa que ele fez a vida inteira. E ele mesmo não consegue se perdoar e carrega aquele peso nos ombros. Eu creio que era mais ou menos aqui a situação desse paralítico, porque na Bíblia inteira nós vemos o Senhor Jesus falar, igual o cego: o que você quer? Eu quero ver. Então veja. O surdo mudo, Jesus curou. Os endemoniados, Jesus expulsou. E Jesus apenas curou e expulsou o demônio. Mas com este específico, Jesus foi mais profundo. Jesus disse assim, o Senhor Jesus: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Às vezes uma pessoa carrega um peso de um pecado e esse peso vai adoecendo ela, porque ela não se perdoa. Então, eu quero te dizer que, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vi uma história, para mim a história porque eu não estava presente, de uma irmã casada, que vivia doente. Ela tinha 2 filhos, um marido excelente, uma família linda, mas ela vivia doente. E cada vez mais doente, em depressão e tristeza, e doença, e enfermidade do corpo. E aí ela foi e procurou um homem de Deus. Foi até uma igreja, procurou ali um obreiro, um homem de Deus. E Deus revelou para ele. Deus falou com ele: ela está assim por causa de um pecado. E Deus revelou também o pecado. Mas esse homem de Deus, ele não jogou isso na cara dela. Ele mandou ela sentar, juntamente com o marido, e falou com ela: minha irmã, você está assim por causa de um pecado que você cometeu há muitos anos. O Senhor Jesus, ele quer te perdoar. Mas você precisa confessar. E você precisa entregar a ele esse pecado, porque Jesus levou sobre si nossos pecados, nossas doenças e enfermidades, ele levou sobre si. Então, eu vou te dar um exemplo. Você imagina um lago muito grande e sem vento nenhum, a água toda limpinha, toda paradinha. Aí esse homem de Deus virou para ela e falou assim: pega uma pedrinha na sua mente agora e joga no lago.
Fez uma ondinha? Fez. E a água já está normal de novo? Já. Agora pega na sua mente, imagina uma pedra grande, que você pega com as duas mãos. Agora joga essa pedra no lago. Tuf, jogou no lago. Fez uma ondona? Fez. Fez barulho? Fez. Fez um estardalhaço? Fez. Mas olha de novo, as ondas estão se acalmando. Não estão? Estão. Olha de novo, o lago está calmo de novo. Da mesma forma, quando se jogou a pedrinha, fez uma ondinha, se jogou uma pedrona, fez uma ondona, mas o mar está calmo. Assim é o pecado. O que você vai confessar agora ao Senhor Jesus fez um estrago muito grande. Realmente fez. Olha como é que você está. Não foi um pecadinho. Mas da mesma forma do pecadinho, o lago absorveu a pedrona. O Senhor Jesus, ele levou sobre si nossos pecados e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele quer que você confesse a ele o seu pecado, jogue sobre ele, porque ele morreu por você. O sangue dele foi para purificar o seu pecado. E não importa se é uma pedrinha ou se é uma pedrona, o sangue dele purifica do mesmo jeito. Mas você, após jogar, você precisa se perdoar pelo que você fez. E esse perdão só vai entrar no seu coração quando você confessar o Senhor Jesus e ele te perdoar desse pecado. Porque enquanto você não confessar, você vai carregar esse peso. E aí essa irmã confessou. O que ela tinha feito que para ela era a pior coisa do mundo? Ela tinha, na época do início da vida dela, 18 para 19 anos, ela tinha ido morar com a irmã dela. E morou ali alguns anos, 2, 3 anos com a irmã dela. Só que quando a irmã ia trabalhar, ela ficava em casa. E uma vez, quando ela foi trabalhar, quando a irmã dela foi trabalhar, ela teve relação com o marido da irmã. E a partir daí, ela carregou esse peso do pecado na vida dela. Pouco tempo depois ela saiu dali, seguiu a vida dela, casou, teve seus filhos. Mas esse pecado caminhava com ela todos os dias, desde o dia que ela saiu. Já tinha passado quase 20 anos. Ela já estava bem casada, já tinha filhos, tinha uma estrutura familiar e vivia doente, enferma por causa do pecado não confessado e ela não tinha alcançado o perdão. Então, tem pessoas que cometeram pecado. Eu vi um irmão, isso eu vi, né? Imagina a consciência desse rapaz. Eu vi um irmão, os dois irmãos eram usuários de droga. E um usava mais que o outro e ficava doido. Esse que usava mais, chegou em casa, estava o outro irmão e a mãe, e ele chegou doido de droga. E o irmão falando com ele, rapaz, não entra aqui, que a mamãe está aqui. Aí ele, não, vou entrar, não sei o que, bravo, querendo fazer maldade com a mãe, querer fazer maldade com o irmão. E esse irmão, para defender a mãe, embora usuário de droga também, pegou um cabo de uma enxada e bateu no irmão, para o irmão afastar. Só que bateu com muita força, pegou na cabeça. O irmão drogado, que estava rebelde, já caiu morto. Agora você imagina esse irmão que está vivo, o peso que ele carrega por ter matado o irmão. Imagina, irmão. Tem pecados que a gente acha que são maiores que os outros. Não são. Mas o trauma dele é maior. O trauma é maior. Mas o Senhor Jesus disse aqui para aquele paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Perdoados te são os teus pecados. Olha essa palavra, irmão. Meu querido, eu não sei quem é você, nem aonde você está, nem a cidade, nem que dia ou a hora que esse vídeo vai chegar até você, essa pregação. Mas eu sei, o que você fez tem perdão. Tem perdão no Senhor Jesus.
Se você confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, entregar sua vida a Ele, tem perdão. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, para de pecar, alcança misericórdia. Não que a gente vai confessar e deixar para sempre, porque somos falhos. A Bíblia diz que não há um justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Então, se você fala assim, mas eu pequei ontem, hoje eu estou tentando ficar sem pecar, mas pequei de novo. Rapaz, calma. Dobra o seu joelho e ora ao Senhor Jesus pedindo força e lê. Lê a Bíblia muito. Escuta a pregação, pede o Espírito Santo para te tirar as obras da carne do seu corpo. Você estava viciado em pecado e agora você confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e quer sair do vício assim? Muitos saem e outros não. É um processo de cada um com Deus. Nesse caso deste paralítico, o Senhor Jesus disse a ele, perdoados te são os teus pecados. Então, o que você precisa fazer? Qual o primeiro passo? Como que eu faço então? Primeira coisa, você tem que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Hoje eu vou abrir uma exceção. Eu geralmente faço essa oração com as pessoas que escutam no final do vídeo, mas hoje eu vou abrir uma exceção para fazer essa oração agora, porque você que tem um pecado, que não consegue se perdoar, e esse pecado é muito grande, e você precisa do perdão do Senhor Jesus, porque Ele há anos te oprime, há anos você sente o remorso da dor de ter feito esse pecado, ter cometido esse pecado. Então agora eu vou te ensinar como você faz para que o Senhor Jesus te perdoe desse pecado, para que você saia dessa condenação que você está nela para a vida eterna, com o Senhor Jesus, porque é só Ele quem liberta, irmãos. O Senhor Jesus disse assim, a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem nos liberta é o Senhor Jesus. Presta atenção. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem te liberta? Não é o psicólogo, não é o padre, não é o pastor, não é a missionária, o missionário, o evangelista, não é o psiquiatra, não é o médico. Quem te liberta é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu isso, meu querido? Ninguém vem a Deus ninguém vai a Deus senão por Jesus. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu vou abrir essa exceção agora para o que você estiver fazendo, para agora o que você estiver fazendo, para você receber o perdão de Deus, para você confessar o teu pecado. Então, vamos chegar diante do Senhor Jesus agora. Eu e você, vou te ensinar. Para que a paz entre no seu coração agora e que você receba o perdão. Repete comigo. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Confesso diante de Deus, dos anjos e dos homens. Eu lhe peço, Senhor Jesus, perdão pelos meus pecados. E lhe peço perdão principalmente por este pecado. Conte a Deus o seu pecado. Senhor, conte a Deus. Quando foi? Senhor, há tantos anos, em tal lugar, a tal hora, eu fiz isso e isso. E deste dia em diante, eu carrego esse peso, Deus, na minha vida, até agora. Mas agora, Senhor Jesus, eu lhe peço que perdoa este meu pecado. E eu creio, Senhor, que o Senhor recebeu. Eu lhe peço no seu nome, Senhor Jesus, em teu nome, me perdoa este pecado. Amém. Agora continua. Senhor Jesus, entra no meu coração e habita em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo também habite em mim
e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Meu Deus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E eu recebo o perdão do Senhor agora, Senhor Jesus, e meu Deus, me recebe como teu servo e como teu filho, porque eu confesso, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmão. É a melhor coisa que você fez na sua vida. Receba a paz do Senhor Jesus. Como este paralítico aqui. Agora essa palavra é do Senhor Jesus para você. Toma posse dela. E Jesus, vendo a tua fé, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, e o Senhor Jesus diz a ti também: filho, tem bom ânimo. Filho, filha, tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. Perdoados te são os seus pecados. Glória a Deus, receba. E eis que alguns dos escribas diziam entre si. Então, alguns senhores da lei, obreiros, diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: por que pensais mal em vossos corações? Olha como o Senhor Jesus cura. Pois qual é mais fácil dizer? Perdoados te são os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Então, olha o que o Senhor Jesus está dizendo para você. Perdoados te são os teus pecados. Levanta-te e anda. Para que saibais, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então, o Senhor Jesus disse: para que você saiba que eu tenho na terra poder para perdoar pecados, disse então Jesus ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o Senhor Jesus disse para você: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. A sua vida a partir de hoje segue normalmente. Você foi curado, você foi perdoado. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Glória a Deus, aleluia. Então, a multidão se maravilhou e viu que o Senhor Jesus tinha esse poder. E da mesma forma, meu querido, que o Senhor Jesus fez, minha querida, a pessoa que está ouvindo aí, que o Senhor Jesus fez com esse paralítico, Ele fez com você. E você está perdoado, e você está perdoada, e eu oro por você agora. Senhor Deus, fortalece essa pessoa na Tua presença, nos Teus caminhos, Senhor, que essa pessoa possa ter o nome escrito no livro da vida, igual agora Ele entregou a vida ao Senhor Jesus para sempre, Pai. Que o nome dele aí permaneça e que ele seja um servo do Senhor para sempre, uma serva do Senhor para sempre. Procura uma igreja perto da tua casa, meu irmão. Procura aí. Eu vou te dar alguns nomes de igrejas boas: Presbiteriana Renovada, Batista Renovada, Assembleia de Deus, Deus é Amor. Essas igrejas, irmãos, elas têm a palavra como centro da igreja, da onde eles reúnem ali. A igreja somos nós, pessoas, mas no tempo que eles reúnem, a palavra é a mais importante. Então, siga o Senhor Jesus, siga sempre, e recebeu agora, você recebeu o perdão de algo que era uma pedra no seu caminho para te afastar de Deus, mas ela foi removida agora. Então, busque ao Senhor. Se você tiver alguma dúvida, posta aí no YouTube, no meu canal aí, ó, Rádio Palavra Viva /Milvio. Posta aí: irmão Milvio, eu estou em tal cidade, em tal bairro, na rua tal, me indica uma igreja que eu possa contemplar, que eu possa ali buscar a face de Deus, que eu vou encontrar a Deus, que eu vou contemplar o Senhor Jesus, que eu vou ouvir uma palavra verdadeira, e eu vou fazer essa busca com você, vou te ajudar, meu irmão. Amém? Para que você cresça na fé, na presença do Senhor Jesus. E seja um seguidor do canal aí, seguidor do Senhor Jesus, junto comigo, que eu sou seguidor do Senhor Jesus. Siga o Senhor Jesus comigo e escute palavras de pregação da Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Amém? Então, essa palavra, ela limpa, liberta, cura, transforma, salva. É a palavra de Deus, é essa aqui, ó. E eu prego apenas ela, dentro do que ela está escrito. Amém?
Então entra em Rádio Palavra Viva /Milvio no YouTube, manda uma mensagem para mim, eu vou te responder. De vez em quando eu demoro uns 3, 4 dias ou mais um pouquinho para ver a mensagem, mas eu vou responder, tá bom? Que Deus te abençoe. Então, essa é a pregação de hoje. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus antes que seja tarde, antes que você se arrependa e que não dê mais tempo. E siga o Senhor Jesus para sempre, irmãos, que nós possamos estar com Ele para sempre, fazer a vontade dEle, fazer a obra dEle e agradecer a Deus por ter enviado Ele para morrer por nós, para que pudéssemos alcançar essa salvação. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de nós. Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Senhor, abençoe essa pessoa que ouviu essa pregação, que essa pessoa possa compartilhar essa pregação e que as almas venham se converter a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Irmãos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém? A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.